Olá, querida pessoa, tudo bem? Eu estava pensando esses dias, se Deus nos desse a oportunidade de nós revivermos um dia daqueles que nós já vivemos e pudéssemos escolher esse dia. E se essa oportunidade fosse dada a você, qual dia seria esse? Qual dia que você escolheria para poder reviver novamente? Aquele dia que você fez aquela viagem espetacular, aquele dia em que todas as pessoas te aplaudiram. Como seria? Já pensou se Deus colocasse diante de você um botão e dissesse assim: olha, aperte esse botão, porque você apertando esse botão, você vai voltar naquele dia que você escolher. Que dia seria esse? Qual o dia que você já viveu que valeria a pena apertar um botão para voltar para viver ele outra vez? Já imaginou? Quer refletir um pouco sobre isso? E quando eu me peguei fazendo esse pensamento, tendo esse pensamento, logo eu entendi a segunda etapa deste pensamento. É que este botão para apertar, para voltar no tempo, ele não existe. Porque o nosso passado ficou para trás. Mas agora, uma coisa também é interessante, eu devo falar para vocês que se não existe um botão que eu possa apertar para poder reviver um dia dos quais eu já vivi, eu posso apertar um outro botão para poder viver um dia chamado hoje. Por quê? Porque o meu passado não tem como eu mudar, mas o meu presente eu posso fazer diferente para que esse meu hoje possa ser o meu amanhã. Eu apertando o botão hoje, para viver o dia de amanhã, esse amanhã vai ser meu presente e esse presente será o meu passado. Se eu não posso mudar o passado, eu consigo mudar o meu futuro. Essa é a minha fala. Porque se eu não tenho o botão de mudar o passado, mas eu tenho o botão para mudar o futuro. E essa é a minha fala para você nesse dia de hoje. Todas as manhãs, ao acordarmos, nós temos a possibilidade de apertar o botão para poder viver o nosso melhor dia. E esse dia, ele vai refletir no nosso dia de amanhã também. Não entendi, Odair? Então vamos lá. A sensação que eu tenho é que Deus nos mata todas as noites, nos acorda e ressuscita todas as manhãs para nos dar o alto privilégio de viver mais um dia, de apertar o botão e fazer toda a diferença. Você já parou para refletir sobre isso? Você pode ser um pai melhor, você pode ser um funcionário melhor, você pode ser um patrão melhor, você pode ser um líder melhor, um gestor melhor. Basta você querer ser melhor. Então, fica subentendido que eu posso apertar esse botão para viver um dia singular. Porque esse dia singular de hoje, amanhã ele será o meu passado que eu não consegui apertar o botão para mudar. Então, nem tudo está perdido. Se eu não posso mudar o meu passado, eu posso mudar o meu futuro. É isso que você precisa entender nesta minha fala. Mas a questão é, todos nós sabemos que nós viemos para algum propósito na face dessa terra. E a minha fala para você neste dia de hoje é qual é o seu propósito? No que você pensa? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus objetivos? Aonde você deseja chegar? E deixo registrado uma fala muito importante para você nesse dia de hoje. Não é tão importante aonde você está. Importante
é aonde você deseja chegar. Por isso eu repito a minha pergunta: quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Porque nós temos hoje a escolha a fazer. Eu posso simplesmente ficar lamentando pelas oportunidades que eu perdi, eu posso ficar apenas lamentando pela oportunidade que eu deixei passar, e aí eu volto a dizer, não há um botão para que eu aperte, para que eu volte naquela oportunidade que eu tive. Não há um botão que eu aperte para que eu volte no tempo, naquele dia. Não tem esse botão. Mas, espera um pouquinho. Não quer dizer que tudo está perdido. Eu tenho hoje a possibilidade de viver uma vida melhor. Mas como assim, Odair? Basta você saber aonde você deseja chegar. Não é importante aonde você está. Não é importante aonde você mora. Importantes são os teus sonhos, os teus objetivos, aonde você deseja chegar. Porque quando nós temos um propósito, quando nós temos um objetivo, é claro que nós somos desafiados. É claro que nós somos desafiados. Os desafios aparecerão, surgirão. Algumas pessoas estão desistindo, outras pessoas estão paradas, não estão reagindo. Mas a minha fala é exatamente para você não parar. A minha fala é para você não retroceder. Espera aí, Odair, então você está dizendo para eu ter resiliência? É exatamente isso. Tenha resiliência. Busque força dos lugares improváveis, mas a ordem é não pare. Lembre-se, o teu propósito de chegada deve ser muito maior do que o propósito de partida. Lembre-se também que o teu propósito de partida, ele é importante, porque eu só vou chegar se eu partir, se eu for, se eu tiver a iniciativa, se eu tomar a iniciativa. Mas é muito importante, 3 pontos eu destaco. Você ter o ponto de partida, a resiliência e a perseverança durante o caminho e o teu propósito de chegar. Observa que o grande desafio é você perseverar para você chegar no ponto que você almeja chegar. Um exemplo muito claro, nós estamos iniciando o ano de 2023 e no final do ano, vamos dizer 31 de dezembro, vai fechar um novo ciclo chamado Ano 2023. Entenda, você parando, o ano vai passar do mesmo jeito. Você se movendo, o ano, ou não se movendo, melhor dizendo, o ano vai passar do mesmo jeito. E aí tem até uma musiquinha no final, que eles colocam sempre no final do ano, uma musiquinha muito popular, que muitas pessoas conhecem, que fala assim, então é Natal, e o que você fez, o ano termina e começa outra vez. Tá, vamos lá. Você não fez nada, você não avançou, você não se moveu, e ainda quando chega em dezembro, você tem que ouvir essa música ainda, como quer dizer assim, aí, o que você fez? Você fez promessas, você fez, idealizou grandes coisas, mas você não se movimentou. Então, o nosso desafio não é apenas você mentalizar o ponto de partida e almejar o ponto de chegada. Você precisa se movimentar para você chegar no seu estado desejado. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: qual é o seu estado desejado? O que precisa acontecer na sua vida que, acontecendo, você terá motivos para agradecer a Deus? O que acontecendo na sua vida você terá motivos para dizer valeu a pena? Quais são os seus objetivos? O que você deseja? São perguntas que nós devemos fazer todos os dias, mas
Uma coisa é eu ficar perguntando, tá? Outra coisa é eu colocar as minhas respostas como alvo de desejo, estado de desejo, e eu poder me mover em direção ao meu estado desejado. Até porque não é fácil. São desafios, grandes desafios. É tão verdade que nem todos os dias nós estamos sorrindo. Tem dias que nós estamos chorando. Tem dias que nós estamos sem forças para poder batalhar. É aí que você precisa lembrar dessas palavras e ter força, resiliência, persistência, perseverança, porque o teu desejo de chegar deve ser maior do que o seu desejo de partir. E hoje acontece muito ao contrário, tá? Muitas pessoas têm mais desejo de partir do que de chegar. Você pode observar quantas pessoas que estão trancando a faculdade. Elas têm o desejo de partir, mas não têm o mesmo desejo de chegada. Quantas pessoas estão sucumbindo? Quantas pessoas estão parando? Quantas pessoas estão estacionando? Quantas pessoas estão deixando a vida passar? Porque elas têm mais desejo de partida do que de chegada. Então, a minha fala para você é o seguinte: se você tem o desejo de partida, tem o dobro de desejo de chegada. É tão verdade o que eu estou dizendo que existe um texto bíblico pelo qual eu faço menção, que eu acho muito interessante, é que um profeta ele dobra o joelho para clamar a Deus, para orar a Deus, e ele fala com Deus o seguinte, ele fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E eu comecei a indagar essa passagem bíblica, né? Por que ele pediu para Deus avivar a obra no meio? É simples. Vamos pensar assim. Vamos imaginar que você está atravessando um rio e esse rio tem 100 metros de largura e você precisa atravessar esse rio a nado, nadando. Você nadou 50 metros, falta 50 metros para você chegar do outro lado e falta 50 metros para você retroceder e voltar do seu ponto de partida. E a pergunta que eu faço é simples. Você percebe que a distância é a mesma, 50 a 50. Mas você acha que as pessoas têm mais tendência em continuar ou em voltar? Eu vou te apresentar um motivo pelo qual as pessoas voltam. Porque elas vão voltar para um lugar para onde elas já conhecem. Elas vão voltar para um lugar onde é o porto seguro delas. A maioria acaba voltando. Mas a pergunta e o clamor do profeta é: aviva no meio. Por que no meio? Porque ele sabe que no meio é o momento do fracasso. É o momento do cansaço. É o momento em que bate o desespero. É o momento em que as pessoas se desesperam. É o momento em que as pessoas elas acabam não acreditando naquilo que elas acreditavam quando saíram, quando deram o lance de partida. É por isso que quando ele pede para Deus avivar, ele procura um ponto, ele fala no meio. Por que no meio? Porque é no meio que essa pessoa precisa revigorar as suas forças. É simples. Observa que se nós temos forças para partir, talvez nos falta força para chegar. Aí que entra a resiliência e o pedido a Deus para que esse avivamento, para que esse vigor se manifeste quando eu estiver cansado, quando eu já não aguentar mais. E quantas das vezes, no meio da vida profissional, como corretor, como vendedor, como empresário, como pai, como amigo, como filho, quantas das vezes nós pensamos em parar, em sucumbir, porque estamos cansados. Cansados das críticas, cansados de ouvir tantas coisas, mas a palavra que nos fortalece é essa. Há um avivamento, há um revigor para você que está no meio dessa batalha, no meio dessa
empleitada para chegar do outro lado. Mas a ideia é essa, nós não podemos parar, porque se eu parar, não completar a minha jornada, eu não vou alcançar os meus objetivos. E eu quero que você alcance os seus objetivos, eu quero que você chegue, eu quero que você alcance, eu quero que você triunfe, eu quero que você galgue, eu quero que você alcance, eu quero que você chegue do outro lado. Então isso é importante. Mas para você chegar do outro lado, você não pode parar de se movimentar, de se mover. E eu sei que muitas das vezes nós escolhemos ficar quietos, ficarmos estagnados porque o desafio é menor. Mas se eu ficar estagnado, mesmo com um pouco desafio, eu nunca vou chegar do outro lado. Eu nunca vou alcançar os meus objetivos. Então eu preciso me mover. Para isso eu faço para você 3 perguntas, não mais do que isso. Eu gostaria que vocês refletissem nessas perguntas que eu vou fazer para vocês. Considerando a ideia do tempo que você viveu, quais foram os 3 momentos maravilhosos da sua vida? Essa é a primeira pergunta. Você que está me assistindo, está me ouvindo, escreva aí, lista, qual foi 3 momentos especiais na sua vida. Marca aí. A segunda pergunta, quais foram os fatos ruins, numere 3, por gentileza, que aconteceram na tua vida? Então, eu quero 3 fatos bons, 3 fatos ruins, tá? E a terceira pergunta é, se você pudesse voltar no tempo e escolher um desses 6 momentos que você mesmo escreveu aí, para qual deles você voltaria? Escolha 3 momentos bons, escreva, 3 momentos ruins e também escreva, e eu lhe faço essa pergunta. Se você pudesse voltar para reviver um desses 6 momentos, para qual deles você voltaria? Daí eu voltaria para o momento bom, nem sempre. Tem pessoas que viveram momentos ruins, que tomaram decisões erradas, que voltaria para consertar alguma coisa. Essa é a grande pergunta da vida. Nos pilares da vida, que são 3, eu enumero 3, que eu chamo de visão, missão e propósito. Missão, visão e propósito são os 3 pilares da vida. Eu faço algumas perguntas para você, que essas perguntas possam encorajá-los a tomarem as decisões importantes da vida. Na missão da sua vida, o que é a missão, Odair? Missão é o princípio, é o meio de tudo. É o princípio, é o meio, é o que norteia cada uma de nossas atitudes. Sabe, as atitudes que nós tomamos é movido por uma missão. Qual é essa missão? A sua, de preferência. Qual é a sua missão? Qual é a tua missão de vida? É simples, tem pessoas que falam assim, Odair, eu não sei para que eu nasci, eu só sei que eu existo. Não, você não pode só existir, você tem que viver. Por quê, Odair? Qual que é a diferença? Essa taça, ela existe. Se eu deixar ela aqui, e se a Fernanda não tirar essa taça daqui, vai ficar o tempo todo aqui, porque ela não tem vida própria, ela existe. Mas você é diferente. Você vive. Então você tem uma atitude. E as tuas atitudes é movida pela sua missão de vida. Está entendendo? As tuas atitudes são movidas pela sua missão de vida. Não entendi. Eu explico de uma outra forma para que você entenda. A pergunta singular é, qual que é a sua missão? Ah, não descobriu? Tá, então beleza. A missão de vida, você não escolhe a missão de vida. A missão de vida você descobre, tá? Talvez a pessoa quer escolher. Não. Missão de vida não se escolhe. Você descobre a sua missão de vida. Aí você
começa a identificar a sua missão de vida, descobrindo quais são as suas habilidades. Então a pergunta, bem olhando no teu olho, no que é que você é bom? No que você tem prazer em fazer? Quais são as suas habilidades? Ah, Odair, eu gosto de cantar, eu acho que eu tenho talento. Essa é a sua missão de vida? Odair, eu sou um excelente vendedor. Essa é a sua missão de vida? Você está entendendo? Então, missão de vida não se escolhe, se descobre, tá? Então, são algumas perguntas que eu faço para você começar a identificar quais são as suas habilidades, os seus talentos, no que você é bom, para você começar a entender qual que é a sua missão de vida, tá? Quais são os objetivos da sua vida? Há objetivos. Quais são eles? Escreva isso. Não ouça esta palestra e entre no ouvido e sai no outro. Não, escreva quais são os seus objetivos. Coloque no papel aí quais são eles, né? Quais são os seus princípios, os seus valores, aquilo que é mais importante para você, aquilo que você não abre mão. Sabe aqueles princípios que nós aprendemos com os nossos pais? Quais são eles? No que você acredita? O que é verdade para você? Isso ajuda você a entender qual que é a sua missão. A visão, que é um outro pilar importante também da nossa vida, a visão ela é motivada pela nossa missão de vida, tá? É o que nos faz vislumbrar o nosso futuro. Isso é a nossa visão. Faz vislumbrar o nosso futuro. Eu preciso olhar para frente para que eu possa tomar a minha direção. E às vezes a visão não tem nada a ver com vista, eu vejo o que está diante de mim, a visão vê o que não está diante de mim, essa é a grande sacada, essa é a grande diferença, mas nós precisamos ter uma visão do futuro. Quantas pessoas enriqueceram, viraram milionários por causa da sua visão de vida, visão de negócios. Isso é um pilar muito importante também nas nossas vidas, tá? E por último, desses 3 pilares, eu falo sobre o propósito. Qual que é o teu propósito? O propósito, ele é a intenção ou intento de fazer ou deixar de fazer algo. Como toda ação praticada, ela acontece por um motivo. Esse é o nosso propósito, tá? Toda ação praticada, ela acontece por um motivo ou por um propósito. É simples eu explicar para vocês sobre isso. Já pensou você recebendo uma visita na sua casa daquela pessoa que não tem o hábito de ir na sua casa? Aí você, no portão, você pergunta, olá, tudo bem? Tudo certo? Vamos entrar? Mas a propósito, no que devo a honra? Né? As pessoas perguntam assim, uma pergunta mais clássica, mas em outras palavras a pessoa está falando, o que você quer aqui? Qual que é o propósito da sua visita? Né? O que você está querendo aqui? Não é só tomar café, não, tem algum objetivo isso, né? Isso é o propósito, tá? Qual o propósito de você estar me assistindo agora, por exemplo? Né? Ah, eu estou assistindo o Odair porque eu gosto do que ele fala. Ah, eu acompanho o Odair porque eu gosto do que ele faz, a maneira que ele fala, o tom de voz. Mas tem um propósito, né? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito que guia a sua vida? Tem um propósito que guia, que norteia a sua vida. Qual que é? Pare para pensar sobre isso, né? E as pessoas, aquela pergunta sobre o propósito muito corriqueira. Por que eu nasci? Tem um propósito no seu nascimento também. Claro que tem, né? Outra pergunta muito importante. Pelo que eu vivo? Eu vou falar bem pausado para você entender. Pelo que eu vivo? Pelo quê? Olha só essa pergunta. O que te faz sair da cama todas as manhãs? O que te faz acordar, sair da cama todas as manhãs? O que te faz enfrentar filas, enfrentar desafios no trabalho? O que te faz? Qual que é o propósito disso? Qual que é o objetivo disso? Né? O que te motiva a ir além?
ter aquela resiliência de suportar alguma coisa e ir além. O que te motiva? Quais são os motivos que você tem? Às vezes, isso acontece no mundo tão estranho que a gente vive. Você vai para o trabalho e quando você chega no trabalho, você é humilhado pelo teu chefe, pelo teu patrão. Aí vem na tua mente assim, fala, eu vou sair, vou embora, não posso, não aguento isso, não sou obrigado. Aí você para, reflete e decide não pedir as contas. Aí você entra no ônibus depois do teu trabalho, vai embora para casa, engole aquilo seco, né? Como diz o pessoal, conta até 10, não pede as contas, não faz besteira, vai embora para casa. Aguenta aquilo calado. Quando você chega na sua casa, você se depara com o teu filho lá na rua, né? Andando de motoquinha. Aí você olha para o teu filho olha para você, pai, eu já aprendi a andar. Olha como é que eu estou andando de motoca. Aí você olha para ele e lembra daquela humilhação que você passou no teu trabalho e o porquê que você não pediu as contas. É porque aquele emprego te proporciona trazer para o teu filho uma alegria ímpar, uma satisfação ímpar. Qual que é o objetivo da sua vida? O que te motiva a ir além? Qual que é o propósito disso? O propósito é o teu filho feliz, teu propósito é a tua esposa feliz, o teu propósito, os teus objetivos, vou até colocar no plural, os teus objetivos, quais são? Agora a pergunta que não quer calar. Qual o legado que você quer deixar para os seus? Eu estou falando de propósito. Qual é o legado que você quer deixar para os seus? Vamos a mais uma pergunta? Ainda assim, falando sobre legado, pelo que você deseja ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Vamos fazer uma conjectura para nós fecharmos a nossa conversa? Eu pergunto para você, eu faço a conjectura na sequência. Nós estamos em 2023. Eu vou colocar uma data um pouco longa, mas a gente pode encurtar e a pergunta pode ser ecoada nos teus ouvidos e a data é você que vai determinar. Daqui 10 anos, onde você deseja estar? Além de você desejar estar, a pergunta é: com quem você deseja estar? Para essa pergunta, eu peço um pouco de reflexão, porque não dá para responder essa pergunta assim, mas é uma pergunta tão poderosa que nos leva a pensar na vida. Não sei qual que é a sua idade, mas a pergunta que eu faço é: daqui 10 anos, em 2033, onde você deseja estar? E com quem você deseja estar? Claro que essa data pode ser mudada conforme a tua configuração, não tem problema. Eu volto um pouquinho na minha fala para fazer uma conjectura com você para nós fecharmos essa nossa conversa. Lembra agora há pouco que eu falei sobre o legado qual o legado que você vai deixar para os seus? As pessoas que te amam, as pessoas que te admiram. Eu não estou falando aqui pela tua vida, apenas pela sua vida profissional, não. Eu estou falando de um modo geral. As pessoas que te olham e te admiram, as pessoas que olham para você e gostam de você e amam você, a pergunta é essa: qual o legado que você quer deixar para os seus?
Eu convido você para nós fazermos uma reflexão, porque nós sabemos que a vida, ela passa tão rápido, e eu penso na vida como um todo, do dia do meu nascimento ao dia da minha morte, Deus permitiu viver algumas coisas. Esse é o tempo que Deus permitiu para que eu pudesse fazer e viver algumas coisas. Dentre o que Deus permitiu fazer e viver, qual legado eu vou deixar para os meus? Já pensou se no dia que nós faltarmos, ou o dia da nossa morte, se Deus permitisse, ou permitir, vou colocar o verbo passado, só para a gente não ficar aqui direcionado assim, ô Daíra, você está falando comigo, né? Já pensou se Deus permitisse as pessoas morrendo e no seu velório elas pudessem ouvir, se ele pudesse ouvir o que as pessoas estão falando sobre ele ou sobre ela no seu próprio velório? A pergunta é essa. O que você seria capaz de ouvir a teu respeito? Aquelas pessoas que seguram a alça do caixão quando o cortejo se dirige até o túmulo ou a cova, como queiram, se nós pudéssemos ouvir o pensamento daquelas pessoas carregando a alça do nosso caixão, o que seria, o que será que eles estariam pensando? Ou melhor, o que seria que nós ouviríamos do pensamento deles? Já pensou? Se nós pudéssemos ouvir o pensamento dessas pessoas ao carregar a alça do nosso caixão, qual seria o pensamento? Caloteiro, hã? São pensamentos que sobem, são pensamentos que vêm, que nos levam a refletir para sermos uma pessoa melhor. Hoje eu fico observando quantas pessoas que querem levar vantagem numa negociação, quantas pessoas que querem tirar proveito de uma situação ou outra e esquecem que a vida, nesse período, nesse pequeno período de tempo que Deus nos permite viver, é para deixarmos um legado para alguém. E eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: qual que é o legado que você está construindo? O que as pessoas pensam ao teu respeito? Aldair, se eu for ficar pensando o que as pessoas pensam do meu respeito, eu não vivo. Mas não é essa a minha pergunta. Não é essa a minha fala. Eu estou falando de propósito. Eu estou falando de objetivos. Eu estou falando de consciência tranquila, resiliência, perseverança, visão, missão de vida, propósito, objetivo. Aldair, você perguntou aí sobre a questão dos 10 anos, eu comecei a pensar. Então, deixa eu encurtar um pouquinho o tempo e trazer para um ciclo menor, um período menor, que é o ano de 2023. Hoje, que dia que é hoje, Fernanda? Hoje, 31 de janeiro. Ok. 31 de dezembro. Anota essa data. Quais são os motivos que você terá para agradecer no dia 31 de dezembro? Porque hoje você tem objetivos. Hoje você tem desejo. Hoje você está tomado por um sentimento de que vai fazer. Agora, no dia 31 de dezembro, o que você terá motivos para agradecer? Quais são eles? Porque você querendo ou não, você caminhando ou não, ele vai chegar.
Eu vou te fazer uma pergunta para nós encerrarmos, depois você pode me procurar, pode mandar sua carta para mim, se você quiser, você pode mandar uma mensagem, pode deixar a sua mensagem, que eu vou ler a sua mensagem, pode me mandar um e-mail, depois eu vou deixar aqui os meus contatos. A minha pergunta é, no final deste ano, primeiro, quais são os seus objetivos para esse ano de 2023? Quais são os seus propósitos? E a pergunta que eu faço para você, olhando no teu olho, no final do ano, 31 de dezembro, pelo que você deseja agradecer? O que precisa acontecer com você e para você nesse ano de 2023 que fará com que você agradecerá a Deus por ter acontecido? O que precisa acontecer? Essa é a reflexão que eu quero deixar com você. E essa palestra que ela está sendo gravada, então você pode ouvir, reouvir, ouvir de novo, pausar, voltar, tentar entender o que eu estou passando. O importante é que você venha se conectar com a vida e encontrar os seus principais objetivos, mas não ficar estagnado, lutar por eles. Essa é a nossa fala, tá? Então nós vamos encerrando. Deixo aqui as minhas considerações finais dentro desse tema tão importante, tá? Que eu gostaria que você refletisse. Não deixe a vida te levar, como canta Zeca Pagodinho, não faça isso. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não faça isso. Você pode guiar, você pode apertar o botão, você pode mirar, você pode focar, você pode lutar e você pode vencer. Alcançar os seus objetivos. Porque senão a vida passa e a gente não percebe ela passar. A vida passa muito depressa e a gente não percebe. Então fica a minha dica. Viva melhor. Sorria. Trate a vida com leveza. Perdoe mais. Tá? Qualquer hora eu quero trazer uma palestra só sobre perdão, porque o perdão ele é libertador. Sorria, perdoe mais. Para que eu vou guardar o rancor, a mágoa no meu coração se isso está me prejudicando? Joga fora. Tá? E um feliz 2023 para você. Do começo até o final. Odair, gostei da tua fala. Como é que eu faço para falar com você? Porque ficou algumas coisas que eu gostaria de conversar com você. Odair Pinheiro, com U no final, pinheiro@gmail.com. Você pode mandar um e-mail para nós. Você pode também, lá no nosso Instagram, _Odair Pinheiro, _Odair Pinheiro, você vai encontrar todo o nosso material lá. E também temos o podcast, onde você está assistindo esse vídeo. Você pode se inscrever nesse canal, pode deixar o seu joinha. Eu tenho certeza que você vai ser presenteado com esse e com outros vídeos que nós estaremos colocando nesse canal. Tá certo? Então tá aí. Não se preocupe, porque achar o Odair Pinheiro é a coisa mais fácil que tem. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído com a minha fala e peço a Deus que direcione a sua vida. E uma dica: se você está passando pelo meio da travessia do rio, Deus pode fortalecer você, mas a regra não é voltar, a regra é avançar, porque de 50 por 50 por 50, eu prefiro completar
do que voltar e viver uma frustração de não ter completado. Tá certo? Então é melhor eu estar do outro lado cantando a vitória do que retroceder e viver uma vida frustrada, porque só há frustração onde houve esperança. Isso é fato, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu sou Odair Pinheiro, espero pelo seu contato, eu estou pronto para poder te auxiliar no que preciso for. Até mais. Deus abençoe. Tchau. Fique com Deus.